Você não tem dedicado sua vida a essa investigação, a essa exploração. Você não tem dedicado sua vida com empenho, com dedicação, com fervor, com foco a essa realização. Essa realização é a constatação do que está presente, sendo aquilo que você é. Está presente sendo isso que você é. Essa imutável, indescritível, inominável presença. Que é a verdade. A verdade do que você é. A verdade que é você. A verdade que não aparece ou desaparece, como acontece com os objetos, com os pensamentos, com as sensações, com as emoções, com o corpo. O corpo aparece no nascimento e desaparece na morte. O pensamento aparece quando surge e desaparece quando vai embora. Uma emoção aparece quando acontece nesse organismo, nesse mecanismo, nesse corpo-mente. E desaparece quando vai embora. Não é assim a verdade que é você. E essa verdade que é você não é uma aparição. Você está aqui para, com afinco, com aplicação, com dedicação, com fervor, com foco, com toda a energia do seu coração, com toda a energia do seu ser, tomar ciência, consciência de quem é você. Saber que você nunca teve pai, nunca teve mãe, nunca teve irmãos. Saber que panorama que aparece no quadro não é a tela. A tela está presente antes da aparição do panorama, antes da pintura, antes da paisagem, antes do panorama, está a tela. Mesmo se a paisagem, a pintura, ela for destruída, a tela pode ser tratada novamente, pode se recuperar ainda. Aquela pintura aquele panorama. Ou podemos desistir
desistir do quadro, mas a tela continuará lá. Podemos jogar outra tinta sobre essa tela. Teremos uma nova visão, um novo visual, uma nova aparição, um novo quadro. Mas isso não vai mudar a tela. A sua história é a pintura, é o panorama, é o quadro, é a paisagem. A tela que não muda é o que não nasce, que não morre. É o que é anterior a qualquer história. Que pode permanecer sem nenhuma história. Nós temos uma grande preocupação com o destino do planeta. Eu me pergunto se a mente conhece o seu próprio destino. Quando você acorda pela manhã e lembra de um sonho que teve à noite, por quanto tempo você continua com essa lembrança do sonho? Era só um sonho. Se ocupar com a história é se ocupar com aparições. Estão aqui agora e daqui a pouco não estarão mais. Há um poder, e esse poder é aquele no qual o planeta aparece, e a mente também aparece, e o corpo também aparece. E é esse poder que cuida do corpo, da mente e do planeta. Quando você assiste um filme e se preocupa com os personagens do filme que você está assistindo, você se torna apenas um personagem também. Para viver os dramas daquela história. Mas você pode assistir um filme, sabendo que um filme é só um filme, e que aquela história, toda a história daquele filme, todo o enredo daquele filme, vivido por personagens, são só aparições em uma tela que não muda. Você não se confunde com um personagem ali. Se você não se confunde com como um dos personagens ali, você não vive mais o drama, ou a comédia, ou o terror, ou assim chamado romance ou amor daquela história cinematográfica. É quando você pode constatar que a tela permanece. Ela estava lá antes do filme. Assim é você. Você estava aí antes de nascer. Você permanecerá aí antes. Antes de tudo,
antes da própria aparição dos seus pais, antes da própria aparição dos seus avós, dos seus bisavós, você já estava aí. Só não se lembra, porque não pode. Você não pode se lembrar. A lembrança é da história. A tela não precisa se lembrar. Ela não se lembra de nenhum personagem que passou por ela. Nenhuma das histórias vividas em seu fundo, em sua base, em sua realidade. Claro isso? Aquilo que está fora do tempo não precisa do tempo. O pensamento está no tempo. Relata o tempo, descreve o tempo. O pensamento fala de passado, presente e futuro. Você é a verdade. Você é a única, suprema realidade da tela. Antes do panorama, da pintura, antes da paisagem, do quadro, ou antes de qualquer história, de qualquer personagem, de qualquer enredo, de qualquer drama, comédia, romance, de um filme. Quando você vem me ver, eu lhe convido a se reconhecer como a verdade. E a verdade é eu sou. Não é eu sou isso ou eu sou aquilo. Não é eu sou a cadeira, ou eu sou essas flores, ou eu sou essa casa, ou eu sou esse corpo, ou eu sou essa história, ou eu sou casado, solteiro, sou filho, sou pai, sou mãe, sou avó, sou avô. Você é a consciência, você é a presença, você é Deus. Você está fora do tempo. É isso que eles chamam de iluminação. Ter claro isso. Não é ter uma ideia sobre isso. Ter isso claro. Esse eu sou, que tudo é. Esse eu sou, que nada é. Esse eu sou, que as aparições, todas elas, sem exceção, todas, são.
esse eu sou que nenhuma dessas aparições são. Absolutamente nenhuma delas. Assim, Deus não criou o mundo como alguém cria. Vai lá e desenha, depois pega o material e constrói aquilo. O material que é? Deus não criou o mundo assim. Deus é o mundo. O mundo é Deus. E Deus continua anterior a essa aparição. Nesse sentido, o problema não é a ideia eu sou o corpo. É esquecer que nesse eu sou o corpo, esse eu sou não tem só esse corpo, tem todos os corpos. As formigas são partes desse eu sou. Os mamíferos são partes desse eu sou. O elefante enorme e a formiga também é esse eu sou. Não há nada separado desse eu sou. No entanto, essas aparições nesse eu sou, desse eu sou, não mudam. Não mudam nada. Assim se despreocupem. Com relação ao planeta. Você não pode destruí-lo. Você não pode se destruir e gerar qualquer prejuízo no universo, na existência. Deus nunca vai perder nada. Ele sempre continuará anterior a esse você que você acredita ser. Quero lhe convidar a abandonar essa ilusão. A ser o que de fato você é. Aí está o fim do mundo. O fim dos tempos. De todos os tempos. Aí está o fim da humanidade. O fim do planeta Terra. O fim da Via Láctea, o fim da galáxia, o fim de todas as galáxias do universo. Aí está o fim. Aí está o princípio de tudo. Aí está você em sua natureza real.
Aí está Deus.